Vamos respirar fundo. Vamos treinar em ouvir a voz de Deus, amém? E Deus está aqui neste lugar. Quantos creem que Jesus está aqui neste lugar? Você pode glorificar o nome dEle, pode adorar o nome dEle? Amém. Que bom. A você também que está participando deste culto pelo YouTube, sejam bem-vindos, que Deus abençoe sua vida. E nós esperamos você também aqui um dia conosco, tá certo? Mas hoje eu queria... Nós estamos estudando, como disse até o informe falou ali, né? Que nós estamos no nosso núcleo de convivência estudando, aprendendo a ouvir a voz de Deus, não é? Não é só aprender, a gente precisa criar dentro de nós uma sensibilidade à voz do Senhor. Porque aprendizado, a gente aprendendo a ouvir, a gente pensa numa receita de bolo, não é? Se eu fizesse espaços aqui, se eu desse espaços aqui, eu vou ouvir a voz de Deus. Mas é mais do que uma receita. É preciso uma atitude diante de Deus. É preciso uma postura para ouvi-lo. Não é fácil a gente ouvirmos, porque nós fomos detonados na nossa audição espiritual para ouvir Deus. O ser humano foi detonado pelo pecado. A Bíblia diz que o pecado faz um abismo entre Deus e o homem. A única ponte que existe para Deus e os homens é Jesus Cristo. É só Jesus. Não é religião, não é a Igreja Assembleia de Deus, metodista, católica, nenhuma delas. É Jesus. Só há um conciliador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. É Jesus Cristo. E a gente precisa ouvir, porque no momento que a gente entra no processo da salvação, quando Cristo vem habitar em nós, essa voz começa a ser falada para os nossos corações, para a nossa vida. O Espírito de Deus começa a falar. Então nós fomos totalmente deturpados nesta capacidade de ouvir. Mas nós voltamos para Deus agora, e nós precisamos criar essa habilidade, essa sensibilidade para ouvir Deus. Mas existe uma pessoa que vai fazer todos os esforços para que a gente não ouça a voz de Deus. Porque ela sabe que a voz de Deus é mansa, é suave, é transformadora, é algo assim, só em ouvir a tua voz, não é? Já traz paz no nosso coração, já transforma a nossa vida. Mas existe um inimigo que ele não se cansa de querer atrapalhar esta comunicação espiritual. E Paulo sabe disso. E Paulo vai dizer lá no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, olha o que Paulo diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Essa é a preocupação de Paulo. E o que ele está dizendo aqui, que isso é algo de possibilidade dentro da igreja, ou não? Paulo está dizendo, o que receio, a minha preocupação, o que eu estou, que está me incomodando, e quero evitar, não quero que isso aconteça, é que a serpente, a mesma lá do Éden, que enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então a serpente, ela não se entrega, ela está sempre querendo nos comunicar conosco e nos corromper, nos perverter. E corromper
eu não estou falando do ponto de vista aqui sexual, não. Eu estou falando de corromper a verdade que habita em nós. Corromper aquilo que está dentro de nós. Corromper a nossa salvação. Corromper o nosso relacionamento com Deus. Corromper a nossa entrega a Deus. Então, ela não quer ir apenas de um ponto de vista externo, mas ela quer trabalhar na nossa interioridade, quer evitar que Deus fale ao nosso coração. Ela quer que a gente se desatente da voz de Deus. E a Bíblia diz aqui, Paulo vai dizer que ela fala, que ela é astuta, com astúcia, ela é astuta. Veja o que diz lá no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 1, aliás, versículo 1. 3 de Gênesis, versículo 1. Eu queria que você lesse para mim, por favor. Gênesis 3, 1. Leia para mim. Só até aí. Astúcia, a Bíblia já narra que ela é astuta. O que é astutice? É a habilidade de enganar sem que a pessoa dê conta de que está sendo enganado. É artimanha, é esperteza, é manha, é sagacidade, é ardil, malícia. Muitas vezes a gente encontra pessoas que têm essa arte aí, né? Astutice, capacidade de enganar. A serpente, quando ela fala, ela já está falando lá na frente. Ela já sabe onde quer chegar. Não tem inocência na fala da serpente. Não existe. Ela fala para destruição. Ela fala para lhe colocar para baixo. Muitas vezes ela vai falar como falou com Eva, parece alguma coisa boa, ela tentando induzir a Eva a este pecado de desobediência. Mas ela sabia onde queria chegar. E ela alcançou. E ela continua da mesma forma que Paulo, voltando ao capítulo 3 de Coríntios, ao capítulo 11 de Coríntios, Paulo vai dizer: enganou a Eva com astúcia. Astúcia. Então, ela está ao nosso derredor, ela está sempre lançando mensagens ao nosso espírito, ao nosso coração. E aí Paulo vai dizer: como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. O que é corromper? É perverter, adulterar, é distorcer a verdade. Para ela não tem problema você lidar com a meia verdade. E sabe, queridos irmãos, na nossa vida só existem duas vozes: a voz de Deus e a voz da serpente. Aí você diz: mas tem a minha voz. A minha voz, ela é contaminada pela serpente. Veja o que diz lá em Lucas, aliás, Mateus 16, 23. Mateus 16, 23. Jesus virou-se a Pedro. Olha, Pedro tinha tido uma revelação extraordinária sobre Jesus, né? Ele tinha dito assim, revelado pelo Espírito Santo, disse para Jesus que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em sequência, logo em sequência, e Jesus disse assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa verdade que você disse aqui, eu vou edificar a minha igreja. Não é Pedro que é a verdade. A pedra aqui é Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo. Essa é a verdade. Então não vamos dizer que o Pedro é a rocha. Não. É o que Jesus disse: Pedro, tu és pedrinha, mas sobre esta pedra, essa revelação aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta verdade, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja.
Entenderam o que eu estou falando? E você vê que hoje em dia essas coisas estão distorcidas algumas vezes. Mas esse Pedro, não é? Esse Pedro que disse tudo isso aí, e Jesus logo em seguida vai dizer para os discípulos: olha, importa que eu vá para Jerusalém, e lá eu vou sofrer, e eu vou ser perseguido, eu vou sofrer e vou até a morte. E Pedro chamou Jesus num canto e disse assim: não fala mais isso. Olha, cheio de moral o Pedro, chamou Jesus no canto, a Bíblia diz que ele chamou no canto e disse: olha, não fala mais nisso não, isso não é bom, não fale mais isso. Jesus olhou para ele e não viu Pedro, ele viu Satanás, ele viu a serpente. E ele disse, essa aqui, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então, o pensamento humano é extremamente contaminado pela a influência da serpente. E nós precisamos, a gente não pode confiar na nossa voz, irmãos. Não confie. Não confie na sua voz. Confie na voz de Deus. E na nossa vida espiritual a gente precisa discernir isso e aprender e ter essa habilidade, ter essa sensibilidade de aprender a ouvir a Deus. Quantos nós já quebramos a cara pensando que estávamos ouvindo a Deus? Eu já quebrei minha cara muitas vezes. Eu pensei que fosse Deus, e não era Deus. E quando não era Deus, era eu. E quando não era eu, porque quando eu falo para mim mesmo, eu falo do meu ponto de vista, do ego, do meu eu, da minha vontade, do meu desejo, daquilo que eu quero. Porque eu sou assim, é a minha carne. E eu preciso discernir isso muito claramente dentro de mim. Eu preciso. Então, a primeira coisa, quando você pensar de uma coisa que você disse assim, é a voz de Deus, você olha e diz assim: isso é para a glória de Deus ou é para a minha glória? Isso é para o meu benefício ou é para o reino de Deus? Porque com certeza, irmãos, Deus não está aqui para satisfazer os nossos desejos, para nos colocar lá no ponto de... Quem tenta colocar o homem no alto do monte, não é Deus, é a serpente. Levou Jesus lá no alto e disse: se tu me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui. Então, ir para monte, irmãos, como cristãos, e assim a gente é surpreendido de tudo isso. A gente tem uma voz bonita como a da Hélida, e a serpente vai falar, vai dizer: olha, você está maravilhosa, como você canta. Não tem ninguém nessa comunidade que canta como você. Ela está mentindo? Não. Não estou desfazendo dos outros cantores, mas a Deus deu um dom de cantar para a Hélida. Ou não deu? Eu estou mentindo? Não pode comparar minha voz com ela, mas a voz da Suzana chega perto dela, mas a minha, nem chega. Mas é verdade, Deus dá o dom a cada um de nós aqui. Então a Hélida é boa de louvar, mas tem outra pessoa que é naquilo, porque o corpo é assim mesmo. O corpo é para isso. E a gente tem que ter essa consciência daquela posição que Deus nos colocou. Mas o diabo, ele quer sempre nos dissolver nisso. Ele quer sempre perverter estas coisas. Então a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: essa voz está querendo me colocar num pedestal? Ela quer, apesar de ser legítima assim, do ponto de vista legal, é uma coisa, mas o que está por trás disso? Eu não estou dizendo que você vai virar paranoico, mas você precisa discernir a voz, porque a voz de Deus a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa ter sensibilidade para ouvir. E aí o que Paulo vai dizer aqui: enganou a Eva com astúcia, a mente,
de vocês seja corrompida. E qual é o propósito de corromper a mente? O propósito de corromper a mente é o quê? Desviar de Cristo. É levar para longe de Cristo. Olha o que ele diz aqui no versículo, no final do versículo: desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha, eu já muitas vezes na minha vida, mas muitas vezes na minha vida, eu pensei que estava seguindo a Deus, e eu achava que era a voz de Deus, e não era a voz de Deus. Às vezes era a minha voz, mas minha voz não é confiável, porque ela está contaminada pelos meus desejos, pelos desejos que eu preciso de reconhecimento, de sucesso, eu preciso de ser ovacionado, enfim, tanta coisa que a gente precisa. Cada um tem um desejo aqui, e o diabo sabe falar aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que Deus quer falar. Mas o diabo sempre fala aquilo, a serpente sempre fala aquilo que nós queremos ouvir. Grave isso aí. Ela vai sempre falar aquilo que você quer ouvir, que lhe alimenta. E aí você precisa fazer as coisas, você precisa saber das coisas. Assim, por exemplo, quando a gente viu, por exemplo, Ágabo, né? Ágabo, quando Paulo chega em Cesareia, e ali fica na casa de Filipe, ele está ali na casa de Filipe, e diz que Filipe tem 4 filhas que são profetisas, e chega um profeta, chamado Ágabo, pega o cinto de Paulo, amarra a perna dele, do Ágabo, amarra as pernas, amarra os braços, e diz assim: o dono desse cinto, quando chegar em Jerusalém vai acontecer isso, porque o dilema era se ia para Jerusalém ou não, Paulo iria ou não iria para Jerusalém. E Paulo disse, e aí foi um choro, as pessoas disseram: não, Paulo, não vá não, por amor de Deus, não vá, Paulo. E Paulo diz assim: vocês estão partindo meu coração desse jeito, mas eu estou disposto a não só sofrer por Cristo, mas a morrer por Ele. E o Ágabo diz assim: se você for lá, você vai sofrer, e você vai ser entregue aos gentios. E foi o que aconteceu. Dali Paulo foi para Roma, o julgamento lá em Roma. Mas Paulo disse: eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. O profeta não mentiu. O profeta deu a palavra que o Espírito Santo disse. E eu acho que o Espírito Santo falou para Paulo isso, para dizer: Paulo, olha só, você vai sofrer, você vai ser entregue aos gentios, mas fica tranquilo, porque eu estou com você. Eu estou com você, Paulo. Mas aqueles que estavam aqui ouvindo, não faça isso, Paulo. Parecida agora aqui com a voz da serpente, a mesma voz que falou para Jesus. E Paulo é capaz de discernir, porque eu diria assim: não vou para Jerusalém, Deus está falando para eu não ir a Jerusalém. Eu vou sofrer? Vou nada. Eu estou mostrando aqui o jogo das duas vozes. A voz do Espírito de Deus, dizendo para Paulo: olha, Paulo, você vai chegar lá, você vai ser recebido, vamos lhe colocar num hotel 4 estrelas, 5 estrelas, você vai ter toda a mordomia lá em Jerusalém, todo mundo vai lhe ovacionar, todo mundo vai lhe reconhecer, você é um pregador das multidões, você é um cara especial, um homem de Deus. Aí Paulo dizia: opa, beleza, sou eu mesmo. Mas Paulo tinha consciência do que ia acontecer com ele. Mas ele preferiu ouvir o quê? A voz do Espírito. E ele disse: eu estou pronto, não só para sofrer por Ele, mas eu estou pronto para morrer por Ele. Quantos irmãos nossos estão ouvindo a voz do Espírito Santo nos países que estão sendo perseguidos? Aquela história daquele irmão, né, que passou quase 6 meses de joelho dentro de um buraco, não é isso, pastor Isaías?
Depois, encontrou com o filho, e o que é que o filho disse para ele? Pai, nega esse teu Deus, nega ele que tu vai se livrar disso. Entenderam o que eu estou falando? Às vezes não. A nossa chamada tem coisas que a gente não vai gostar. Tem coisas que a gente não vai aceitar assim como um ser humano. Porque a gente só aceita quando está coadunando a voz, quando ela coaduna com aquilo que eu desejo, que eu quero, que eu mais quero. Aí eu digo que é a voz de Deus. E aí mais ainda, eu vou ajudar Deus. Então, irmãos, eu só estou fazendo aqui o contraponto. Eu não estou fazendo aqui a teologia do sofrimento, por favor. Mas eu estou dizendo para você que nem sempre aquilo que parece a voz de Deus não é a voz de Deus. Nem sempre aquilo que parece que é cuidado, alguma coisa, não é a voz de Deus. Nem sempre aquilo que está querendo me livrar de um processo é a voz de Deus. E é por isso que a gente precisa ter essa sensibilidade espiritual, a gente aprender a ouvir o Espírito Santo. Tem pessoas, eu não sei se você já viu, pessoas que são treinadas no ouvido, né? Elas pegam aquelas fitas que assim, peritos, né? Pegam uma fita que você, aí o cara vai ficar ali e começa a decifrar aquilo ali. Você não consegue, nós normais não conseguimos ouvir. A gente só vê uma porção de, ele começa a ouvir, ele está com o ouvido tão treinado, tão sensível, isso na polícia, que ele começa a ouvir, ele começa a decifrar as palavras, o ruído. Olha, aqui tem um barulhinho estranho bem aqui, vocês já viram isso? Eu gostava muito de assistir aquele Investigação Discovery, esses casos verídicos. E tinham casos que eram desvendados por fitas. A fita pegou o cara, ia para o cara, ficava ali horas e horas. Aquele acidente aéreo também, o cara fica ali horas e horas vendo os ruídos, as coisinhas que acontecem, porque aquilo ali são sinais de alguma coisa que está acontecendo no avião. E eles percebem, eles treinam o ouvido para aquilo. O que o Espírito está dizendo para mim e para você nessa noite é: treine o seu ouvido para ouvir Deus falar ao seu coração. Aleluia! Não é você viver no mundo, ouvindo a serpente, que você acha que vai ouvir a voz de Deus de qualquer jeito. Não. Nós precisamos treinar nosso ouvido. Porque a serpente, ela quer corromper, ela é astuta, ela é hábil em engano, em distorção. E aí a gente, onde é que ela vai trabalhar? Onde é que ela trabalha mais? E hoje nós fechamos uma lição que fala, baseada na parábola do semeador, que fala da primeira parte da parábola do semeador. Quem esteve no núcleo aprendeu isso hoje, durante a semana, melhor dizendo. E qual é o paralelo que o autor fala? Ele pega a parábola do semeador e fala a primeira parte. Qual é a primeira parte da parábola? E saindo o semeador e jogou a semente e caiu numa terra endurecida, não é isso? Caiu na endurecida, e vieram as aves do céu e tiraram a semente. E Jesus, no versículo 8, bote aí por favor, só para a gente colocar, Lucas 8, por favor, Lucas 8, 5, por favor, só para a gente não ficar só na minha voz aqui, não, que eu estou falando. Lucas 8, 5, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus comeram. E Jesus faz a exegese do texto no versículo 12, versículo 12 agora. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos.
essa postura. Jesus está falando de salvação, mas a gente está utilizando essa metáfora que muitas vezes nosso coração está endurecido e torna terra fértil para o diabo. Veja, irmão, veja, o diabo não foi, quem endureceu a terra não foi o diabo. O diabo roubou a palavra, o diabo roubou a semente. Quem endurece a terra para Deus somos nós. Nós é que nos endurecemos e não deixamos que a semente penetre. O diabo apenas olha e diz assim: esse coração está endurecido, ele não consegue ouvir a Deus, então deixa eu arrancar logo aqui. Então não vamos culpar o diabo disso aí, porque a terra seca, a terra árida, a terra dura, somos nós que criamos. E isso faz com que a nossa mente endureça e fique fácil para ser corrompida pela serpente. Estão entendendo? E aí são que tipo de eventos podem acontecer na nossa alma, no nosso coração, que vão endurecer essa terra? E a primeira que o autor cita é o orgulho. O orgulho endurece o nosso coração. O orgulho, queridos, é aquela triste ilusão que eu penso que sou dono de mim. É aquela triste ilusão que pensa que eu sou independente. É a triste ilusão que pensa que eu sou capaz de resolver todos os problemas da minha vida, que eu tenho controle da minha vida. Esse é orgulho. Esse orgulho, ele tem em pequenas e grandes intensidades. Ele pode começar com uma pequena intensidade aqui e vai crescendo, vai virando uma bola de neve no coração. Me faz lembrar Davi, homem segundo o meu coração, testemunha Deus. Homem que escreve assim: Senhor, não deixa que a soberba se assenhorie de mim. Esse é o Davi. Mas um dia Davi levanta e diz assim: poxa, como eu sou bom, como eu sou um general maravilhoso, como eu sou extraordinário, eu sou top, eu sou mega, ultra top. E ele diz assim: como é que o rei se sentia com seu ego fortalecido, cheio? Como é que ele se sentia? Hoje tem pessoas que se sentem com a sua conta bancária. Oh, meu dinheiro. Então, a gente vai sentir o nosso ego, e o diabo sabe o que é que nos alimenta aí, ele sabe muito bem. Às vezes até a nossa espiritualidade. Eu não sou como aquele fulano ali, eu não sou como o Hugo. Eu sou o cara que leio a palavra de Deus, oro ao Senhor. Eu não sou parecido com ele. Entenderam? E o que é que o Davi faz? O Davi diz assim: eu preciso contar o meu exército. Por quê? Porque na época isso era uma atitude de grandeza. De grandeza. Está lá em 1 Crônicas capítulo 19. Isso era um ato de grandeza. E ele chama Joabe: Joabe, vem cá, Joabe. Era o general dele. E ele, cheio, enche o peito e disse: Joabe, eu gostaria que você fizesse uma contagem, um recenseamento do nosso exército aqui. Joabe olha e disse assim: rei, você não está sendo sensato. Você não está sendo sensato. E ele tenta argumentar com Joabe. Ele tenta argumentar com Davi. A serpente está falando aqui ao coração de Davi.
a mente de Davi. E Joabe é a voz de Deus na vida de Davi. E Joabe tenta, no versículo 2, dissuadir Davi dessa insensatez. Não precisa disso. Não seja louco. Para que isso? E a Bíblia diz no versículo 3 que a palavra de Davi prevaleceu. Mas prevaleceu por quê? Porque ele é a autoridade agora, ele é orgulhoso. Eu sou o rei. Cumpra o que eu estou mandando você fazer. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Quantas vezes nós queremos ir até o fim naquela posição, porque a gente não tem a capacidade de ser humilde, de dizer, poxa, eu errei, eu fracassei aqui, não dá para ir mais à frente, e a gente mantém aquela posição e morre naquela posição. E Deus está falando com a gente, Deus manda um, manda outro, manda 3, 4, 5. Se vier um anjo, ele vai dizer que não é um anjo, não é do Senhor. E a gente é duro de coração, duro. Sabe, uma das intensidades que o orgulho vai nos levando, vai nos deixar o que a gente chama de ego apaixonado. É um orgulhozinho que começa e vai, e chega um ponto que o cara fica aficionado naquilo. E ele não vê mais, ele não tem mais consciência, como Davi, não tinha mais consciência. Davi estava com ego apaixonado, não tinha mais consciência. O Joabe falou, não faz isso, rei, não faça isso. Mas ele disse, prevaleça a minha palavra. E sabe quem é Davi? Um homem segundo o coração de Deus, não é um simples não. É um homem que, se ele faz isso, nós fazemos isso o tempo todo também, irmãos. Nós às vezes mantemos num relacionamento de casal, com filhos, com pais com filhos, nós endurecemos nosso coração e sofremos. Somos donos da nossa razão, mantemos aquela posição. E isso é um ato de orgulho. A gente precisa aprender. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e o quê? Humilde de coração. O que é humildade, irmãos? Humildade é esse reconhecimento de que eu não sou tudo, eu não posso tudo, eu não tenho tudo, mas eu dependo em primeiro lugar de Deus na minha vida. E eu dependo das pessoas que Deus coloca na minha vida. Eu preciso de todos da minha vida. Então, o diabo sabe trabalhar com esse sentimento. Ele sabe trabalhar com esse sentimento, orgulho. Mas ele também sabe trabalhar com medo. Às vezes, a gente não ouve a voz de Deus porque nós estamos com medo. É o caso de Jonas. Jonas ouviu a voz de Deus. Ele ouviu, e o que aconteceu? Fugiu. Ele disse, vá que eu tenho tanta raiva, que eu não quero que esse povo, que Nínive, se arrependa. Porque eu sei que esse Deus é bom. E se esse povo se arrepender, puxa, vai acabar, eu não tenho medo disso. Não quero que aconteça isso. E ele não vai. Mas ele vai aprender a ouvir a voz de Deus. Ele não conseguiu ouvir a voz de Deus ali quando Deus mandou, mas na barriga de um peixe ele conseguiu ouvir. Às vezes tem pessoas que têm medo de se entregar a Jesus com mais profundidade. Não, minha vida está muito boa. Vai lá que Deus pede uma coisa que eu não quero. Vai lá. Eu sou jovem ainda, mas quando eu era mais jovem, eu estou falando dos idos de 1977, 78. Eu estava na igreja São Cristóvão, no culto de doutrina. Era 77, 23 anos. Estava na igreja. E eu vi o testemunho de um senhor. E ele disse assim para mim, disse para mim não, disse para a igreja. Ele dando testemunho. Ele disse assim, quando eu estava com meus 35, 40 anos,
Deus falou claramente para mim: eu quero lhe usar você no meu reino. E a resposta, ele dando testemunho, e a resposta dele foi para Deus. Ele dando testemunho. A resposta dele foi: Senhor, eu estou tão ocupado, eu preciso cuidar de algumas coisas. Não dá agora. Passou-se o tempo, Deus nunca mais falou com ele. E quando chegou ele se aposentou, pronto para ser usado por Deus, e chegou para Deus e disse assim: Deus, Pai, agora eu estou aqui à tua disposição. E Deus disse: o seu tempo passou. E ele dava esse testemunho. Isso me marcou muito, porque ele chorava copiosamente. O seu tempo passou. Não deixe que o tempo de Deus passe na sua vida. Não deixe. Não deixe. A serpente quer que você perca esse time. Hoje eu estava falando lá no núcleo do Vida, lá para os casais. Eu digo: olha, o grande corromper do diabo na nossa mente e no nosso coração é a gente se apegar a uma pseudo-verdade espiritual. Eu não posso perder, porque se eu perder, eu deixo de ganhar. A lógica de Jesus é exatamente o contrário. A verdade de Jesus é exatamente o contrário. Jesus diz assim: aquele que perder a sua vida por mim, o que vai acontecer? Ele vai ganhar. A lógica do diabo é essa, mesquinha. É mesquinha. Eu não posso, porque eu preciso cuidar de mim. É aquele jovem rico que se confronta com Jesus, e Jesus diz uma verdade para ele, que Jesus diz assim: vai e vende tudo que você tem. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres. Não era isso que Jesus estava, não era essa questão. As pessoas diziam: mas Jesus, isso é demais. Não era isso. Jesus estava sondando um coração orgulhoso, que se achava religioso, que se achava grande demais, que se achava religioso, que se achava abençoado. E Jesus botou ele no canto da parede e disse: vai lá e vende tudo que você tem, cara. E ele sai entristecido, com medo. Então ele diz: na mais eu vou procurar este Jesus. Porque quando você procura Jesus, irmãos, deixa eu lhe falar, quando você procura Jesus, quando você bota a sua vida em Jesus, espere que Deus vai te usar. E Ele vai fazer do jeito que Ele quer. O Pedrão pensou que Jesus era o cara certo, era um verdadeiro sonar para ver cardumes de peixe. E com certeza o Pedrão pensou assim, disse assim: olha, esse cara aqui com a gente, olha, a minha empresa vai bombar. Porque ele sabe onde é que está o peixe. É só ele dizer assim: do outro lado, lá de cá. E o que Jesus disse para ele? Pedro, você não entendeu. Eu não quero você como pescador de peixes. Eu quero você agora como pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro larga tudo. É isso, irmãos. Não tenha medo de se entregar nas mãos do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Ele está no controle de todas as coisas. O que é a sua vida? Olha para esse universo, olha para as estrelas, olha para os planetas, olha para toda essa grandiosidade aqui. Deus cuida de tudo. O que é a minha vidinha, a sua vidinha, para que Deus não cuide? Deus cuida de nós. Amém, irmãos? Não tenha medo de ouvir a voz de Deus e colocar sua vida nas mãos dele. Dizer: Senhor, eu estou aqui para te... Nós falamos disso no domingo passado. Nós fomos salvos para nos aproximarmos de Deus, nos voltarmos para Deus, para deixarmos os nossos ídolos e servirmos
a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 9. E a segunda coisa que nós somos salvos é para esperar a vinda de Jesus. Nada mais importa neste mundo. Nada mais. Nada, irmãos. Desculpe, mas nada mais importa. Feliz é a pessoa que descobre isso. Descobre que nada mais importa neste mundo do que servir a Deus. Agora, como você vai servir a Deus? É Deus que sabe. Você pode servir na sua família, pode servir no seu trabalho, pode de várias formas. Deus, mas é Deus que está no primeiro lugar na sua vida. A sua vida pertence a Ele verdadeiramente, só isso. E o diabo, ele vai tentar tirar do seu coração, tentar tirar do meu coração isso. Vai nos dar medo, porque a gente tem medo. Diz, não, eu estou no controle, eu estou com um emprego maravilhoso aqui, extraordinariamente. Irmão, você não sabe como a minha ansiedade, quando Deus disse para eu sair da marinha. A Ana sabe disso aqui, a minha ansiedade. Porque eu estava tranquilo, capitão de corveta, major, mas já estava com 4 anos de corveta, passava mais um ano, eu ia tenente-coronel, fragata. Estava tudo bem, eu estava no controle. É uma carreira que não importa se você faz ou não faz, você vai pelo posto, vai ganhar. Um capitão ganha um bom e ganha igual um capitão ruim. Todo mundo ganha igual. Não há essa diferença. E eu olhando assim, dizendo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer isso aqui? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida? Meu salário diminuiu para 1/3. Eu perdi a casa de marinha, tinha que alugar um apartamento. O aluguel do apartamento era o que eu ganhava. Era o que eu ganhava. E eu fiz, irmãos. E eu digo para vocês, não me arrependo, porque sei que Deus tem cuidado de mim e da minha família o tempo todo. Quando nós abrimos essa igreja aqui, a Ana estava 5 anos que ela estava na Fundação Educacional, na Secretaria de Educação, né? Estava ali. E assim, ela disse, olha só como Deus é maravilhoso. Aí ela estava assim, aí eu disse, Ana, para você se aposentar, você vai ter que esperar até os 65 anos, é isso, professora? 65, né? Você vai ter que esperar até os 65 anos. Só que ela estava com 50 e pouco. Eu disse, Ana, eu preciso de você na igreja, Ana. Eu não posso ficar sozinho, você trabalhando, eu preciso de você na igreja. Você larga isso aí. E Deus providenciou uma queda maravilhosa da Ana. Fantástica. Ela estava em sala de aula. E os alunos, tudo assim, sabe aquela boiada? 13, 14 anos, sabe como é? Aquela boiada. Aí ela sai e vai para a mesinha, né? A mesa aqui do lado da porta aqui. E ela, inocentemente, podem sair. Aí levanta aquela, né? Aí vai. Aí passa pela Ana. Onde é que a Ana vai parar? Lá no chão. Bateu com a cabeça na quina da mesa. Bênção de Deus, irmãos. Bênção. Bateu com a cabeça na quina da mesa. E aí começa um processo. No final do processo assim, aposenta ela. Eu disse, ô Jesus, misericórdia, tu é bom demais. Acidente de trabalho. Uai, não foi uma queda maravilhosa, irmãos? Foi uma queda maravilhosa. Para mim foi. E para ela também. Tá certo? Mas aí levou aquela queda. Assim, eu já estava pensando o seguinte, Ana, vamos perder. Aqui nós vamos perder, Ana. Vamos perder. Vou perder seu salário, mas você vai pedir baixa, vai sair, porque eu preciso você comigo na igreja, no reino comigo. E ela disse sim. Aí veio o Espírito, foi o Espírito Santo que deu essa queda, eu tenho certeza absoluta. Aí veio o Espírito Santo e puf, jogou ela lá no canto. Aí daqui a pouco saiu aposentada. Eu digo, Jesus, mas eu não te pedi isso, mas tu fizesse infinitamente mais do que eu pensei. Eu sabia que ele não ia levar minha mulher, mas ele pode fazer assim, dar uma machucadazinha assim, tudo bem, não tem problema não.
Entenderam, irmãos? Entrega o teu caminho, não tenha medo de Deus, que quem te sustenta é o Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que te segura. Ele garante a quem Ele chama, a quem responde a sua voz. Ele garante, irmão. Eu sou testemunho vivo disso aqui. Eu sou testemunho vivo disso. E às vezes a gente fica com picuinhos e o diabo dizendo assim: vai não, você vai perder. Não, cara, tu tá doido, não faz isso não. Quantas pessoas, os meus amigos de Maria, rapaz, você é doido, cara. Você é louco. E no dia que eu fui tomar posse lá na Fundação Educacional, eu cheguei lá, eu passei em terceiro lugar no concurso. A mulher olhou para mim e disse assim: olha, se o senhor quiser, o senhor não precisa tomar posse agora não. Eu jogo o senhor no final da fila e o senhor faz o que o senhor tem que fazer. E aí eu comecei a pensar, disse: poxa, nesse final da fila, ela disse: eu disse, quando mais ou menos? Ela disse: olha, pelo caminho que vai aqui, isso foi em julho. No próximo ano, em julho, o senhor está sendo chamado. Eu disse, aí eu saí assim, ó. Aí, já apareceu na minha uma porção de sifão assim. Eu disse: olha, eu vou pedir transferência para o Rio, vou para o Rio, volto, quando chegar lá peço de volta, e ganho dinheiro para ir, ganho dinheiro para voltar e tal. Eu já fiz todo um arcabouço, um planejamento financeiro, tudo que ia ganhar. E cheguei no quartel, e eu tinha um colega que era espírita. E ele disse assim: Botelho, como é que foi lá? Assumiu? Eu disse: cara, sabe o que aconteceu, rapaz? Aí eu contei como bênção. Olha, a mulher lá disse que eu podia ir para o final da fila, que depois ela vai me chamar. Fica tranquilo. Eu disse: fiquei tranquilo. Aí eu vou, aí já mostrei todo o meu plano para ele. Vou fazer isso aqui. Ele, espírita, disse para mim assim: Botelho, vem cá. Há quanto tempo tu está impedindo isso a Deus? Quanto tempo você pediu isso a Deus? Por que você vai fazer isso? Eu peguei o carro, voltei lá e disse: pode me colocar agora. A voz de Deus falou até. Você está entendendo, irmãos? Eu sei lá o que ia me acontecer no Rio de Janeiro. Eu sei lá o que podia acontecer. Deus me queria naquele momento, irmãos. É aquele momento. Este é o momento de Deus na sua vida. É aqui que Deus quer você. É nesse momento agora. Não se negue a Deus com medo de perder alguma coisa. Você não perde. Eu lhe digo para você: você não perde. Não perde. Você não perde. Eu não estou dizendo que todos vocês têm que fazer como eu fiz. Essa é a minha história. Esse foi o meu relacionamento. Foi a maneira. O que eu quero dizer para você é que você tenha o mesmo espírito que eu compreendi a voz de Deus. Porque na hora que ele falou aquilo, pum! O Espírito Santo falou o que Deus estava falando. Por que você pediu tanto? E eu fazia 3 anos que eu vinha pedindo a Deus isso. 3 anos. E eu quis protelar mais 1 ano, mais 6 meses. E ele falou: Deus te deu agora. É hora, é agora. Deu para entender, irmãos? Deu para entender isso? Não deixe. O maior medo da gente, sabe qual é? Vamos ser sinceros. O medo da gente é de perder. Tudo que nós vamos fazer, nós temos medo de perder. Tudo. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de discernimento. Não tenha. É para Deus, não tenha. Faça. Se entregue. Se coloque. Troque. Não é para fazer besteira na vida. Não estou dizendo isso. Não é para fazer besteira. Mas se o Espírito Santo está tocando em você, faça. Faça. E finalmente, a terceira coisa que endurece o nosso coração, a primeira é o orgulho, que pode se transformar ali num ego apaixonado. O ego apaixonado é aquela pessoa que não vê mais nada, não. A coisa mais parecida assim que a gente pode dar como exemplo de ego apaixonado é a paixão do adolescente. Já viu a paixão do adolescente?
Ele vai morrer. Se a menina terminou, eu quero morrer, eu vou morrer, meu Deus. Uma vez eu passei por um processo desse. Levei um fora da menina e eu apaixonado, puxa, eu parecia que era um morto-vivo. Eu estava acabado, acabou o mundo para mim. Calma. Calma, irmã, calma. Agora foi o Espírito Santo também, né? Mas olha só. Esse é o ego apaixonado. O adolescente assim não vê a pessoa, não olha, é cego. E tem pessoas que ficam cegas com o seu orgulho. O segundo é o medo. E o terceiro são sentimentos tóxicos que a gente aloja no nosso coração. Mágoa, angústia, tristeza, depressão. Você já viu a pessoa que está deprimida, ela não consegue ouvir Deus. Não adianta. E não adianta você ir com o discurso, olha, Deus vai te tirar dessa, Deus vai fazer isso, porque não vai falar, não vai ouvir. Então o diabo, ele é sagaz trabalhar nessas nossas emoções, nesses nossos sentimentos, transformando em coisas negativas, porque ele sabe que quando nós aderimos, quando nós acolhemos esse tipo de coisa, a nossa capacidade de ouvir a Deus diminui sobremaneira. É o caso de Elias. Você se lembra de Elias? Elias faz um grande desafio. O povo estava adorando a Baal, sendo enganado pelos profetas de Baal, amando de Jezabel. Acabe, um homem completamente não presente no reino, pau mandado de Jezabel, não tinha autoridade nenhuma, fazia o que a mulher mandava fazer, ele como rei. E aí Deus manda Elias fazer um desafio. Lembra dessa passagem? Fazer um desafio. Vamos ver, povo, quem é o Deus verdadeiro aqui. Aí botou lá um holocausto, um sacrifício, e disse assim: o Deus que fazer descer fogo do céu, este será o Deus verdadeiro. E Elias disse assim: vamos fazer o seguinte, começa com vocês, vou dar a prioridade a vocês, a primazia a vocês. E eles começaram, chamando Baal, e foi 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui a pouco o próprio Elias até brincou com ele, disse: vem cá, será que ele não está de férias? Será que ele não está viajando? Será que esse Deus não está viajando? Será que ele está escutando você? Será que ele está dormindo? Acorda ele. Está lá na Bíblia, né? E aí chegou a vez de Elias. E Elias disse assim: vou fazer o seguinte, não quero assim não. Traz aí 3 jarras de água. E jogou jarra no sacrifício todo, molhou todo o sacrifício. As coisas não pegam fogo com água não. E Elias orou. E o que aconteceu? Eu estou mostrando aqui, irmãos, para mostrar a experiência de Elias. Esse Elias aqui, todo nas mãos de Deus. E Deus, tu que me ouves, né? Tu que me mandaste aqui, descer fogo do céu. Olha, desceu o fogo do céu instantaneamente. A Bíblia diz que queimou todo o altar, ainda lambeu a água que estava do lado. Aí o Elias se fortaleceu, cheio de si. Agora pega os profetas e mata todo mundo. São 450, mata todo mundo. E mataram os profetas de Baal. No outro dia, Jezabel, Acabe informa a Jezabel que Elias tinha feito. Elias manda uma mensagem para Jezabel: assim como você fez, eu vou fazer com você. Elias foi tomado por um medo, por um sentimento tóxico daquilo. Ele começa a deprimir. E sabe onde é que ele vai parar? Ele vai parar numa caverna. Se tranca numa caverna. Isso é muito simbólico. Muitas vezes o inimigo vem e quer fazer desses sentimentos que tomem
a nossa vida, esses ressentimentos na nossa vida, e a gente vai deixando isso virar uma raiz de amargura, vai crescendo, e a gente vai para a caverna, irmãos, emocional. Tem pessoas que têm ressentimentos de Deus. Hoje, que estava lá no núcleo, ouvi uma pessoa dando testemunho que ela ficou com ressentimento de Deus, e aquilo ali ela não queria mais ouvir a Deus, porque nós criamos. Tem pessoas que têm ressentimento de si mesma, e começam a se autoflagelar, autodestruir, autossabotar, e Deus não pode falar, porque ela não se acha merecedora. E tem pessoas que têm ressentimento de outros, de outras pessoas, e quando ela gasta essa energia toda com as outras pessoas, ela é incapaz de ouvir a voz de Deus aqui, e o diabo sabe disso, e a mente se fecha, e a gente não ouve a voz de Deus. A serpente é sagaz, ela sabe trabalhar no nosso coração, porque ela já tomou conta do nosso coração uma vez, irmãos. Hoje ela não toma conta, porque quem toma é Jesus, mas ela conhece o ambiente, ela sabe o ambiente que ela trabalha. Ela é aquela pessoa que foi expulsa de uma fortaleza, mas conhece a fortaleza toda. Ela sabe onde estão os pontos fracos, sabe como agir. E se a gente pensa que a gente, com a nossa astúcia, com a nossa sagacidade, a gente vai se proteger dela, não vai. É por isso que Tiago diz, é bem claro. O que é que Tiago diz? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Ele não diz resistir ao diabo e depois você se sujeita a Deus. É sujeitai-vos a Deus em primeiro lugar. Se entrega a Deus, deixa Deus controlar, porque Deus sabe lidar com a serpente. Eu não sei lidar com a serpente. Eu não sei, irmãos. Triste de mim se eu tiver a arrogância de dizer, não, pode deixar que eu estou no controle das coisas. Pode deixar que eu estou no controle das coisas. Não estamos. Nenhum está. Ninguém está. Se não for o Senhor, com a sua misericórdia, a nosso favor, nós já estaríamos destruídos, irmãos. Se não é a misericórdia de Deus, se não é a graça de Deus, se não é o amor de Jesus, se não é a proteção de Cristo na sua vida, se não é o acolhimento de Deus na sua vida, o estar com vocês, que estou convosco todos os dias até a consumação do século, se não é isso, irmãos, nós estamos ferrados espiritualmente. Então tira toda a tua arrogância, tira todo o teu medo, tira todo o teu ressentimento, coloca teu coração. É por isso que Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, que oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E nesta noite eu termino esta mensagem para você aqui que está aqui presencial e para você que está participando no YouTube. Eu termino essa mensagem com esse convite de Deus para a sua vida: se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nesta noite. Você pode glorificar o Senhor? Então vamos ficar de pé para a gente fazer esse oferecimento ao Senhor. Quantos desejam se oferecer diante dessa palavra, sabendo que você não controla nada, que você não é dono de nada, você não sabe de nada? Nada. Para que arrogância? Para que orgulho? Para que soberba? Para que medo? Por que esse ressentimento no coração? Para que isso? Se dispa dessas coisas na sua vida, que você vai ouvir a voz de Deus na sua vida e vai ver o agir de Deus na sua vida. Quantos querem ver o agir de Deus na sua vida? Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma boa notícia aqui, uma boa. Deus só tem bênçãos para a sua vida. Deus só tem bênçãos para a sua vida. Bênçãos, irmãos. Se você crê nisso, nós vamos agora, pastor Zé, venha ajudar aqui, por favor. Nós vamos orar agora. Coloque sua vida sem medo diante do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida de vocês. Toma posse dessa verdade. Toma posse. Oh, aleluia. Mas quando você disser assim:
Deus cuida. Aí você solta, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará na tua vida. Creia, creia, creia. Não deixe que a serpente lhe leve da presença de Cristo, lhe tire da presença de Deus. Não deixe que a serpente faça isso com a sua palavra de engano, sua habilidade de astutícia, de enganar, de corromper, de adulterar o seu coração, a sua mente. Não deixe, porque a minha mente, a sua mente, o seu coração e o seu coração pertencem a Jesus Cristo. É a Jesus. Diga, o meu coração, diga assim, meu coração. A minha mente pertence a Jesus Cristo. Aleluia.